Oi, gente! Como vocês estão? No resumo semanal de 18 a 22 de dezembro. Por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Segunda-feira, 18 de dezembro. Mariano visita os pais e Lorena conta sobre o assalto na mansão. Mariano informa seus pais que Paulo está na prisão. Lorena fica chocada. Silencioso tenta interceder por Paulo e pagar uma fiança, porém o delegado diz que ele será transferido para uma penitenciária. Paulo chega ao presídio. Silencioso retorna para casa. Diz a Esmeralda que a polícia segue acreditando que Paulo atirou em Domênico e que os dois concordaram em ela não ir depor. Esmeralda pergunta a Silencioso o que irá acontecer se Domênico morrer. Silencioso diz que Paulo será indiciado pela morte dele. Esmeralda fica muito preocupada e recebe consolo do pai. Na prisão, Paulo e Centavinho se encontram e se cumprimentam. O Silencioso diz a Virgínia que ela não deve se sentir culpada pelo que seus pais fizeram, pois sempre será bem-vinda em sua casa, como se fosse sua própria filha, e que não a faltará nada. Damião diz a Esmeralda que a situação de Paulo é muito crítica e que ele foi transferido para o presídio. Esmeralda fica surpresa. Dona Rita se apresenta para depor contra Paulo. Na prisão, Paulo e Centavinho são importunados por Cuco e sua gangue. O Silencioso diz a Damião e Mariano que quando Paulo ficar livre, não será mais contra sua união com Esmeralda. Paulo aceita dar dinheiro para Cuco em troca de paz no presídio. Virgínia diz a Esmeralda que Mariana contou que seus pais falaram sobre um assalto na mansão e acredita que eles inventaram esse roubo para esconder as coisas da mansão antes que as mesmas fossem embargadas. Esmeralda se recorda de quando viu Inês e Garibaldo saindo da mansão e não acredita que Lorena e Augusto tenham inventado o roubo da mansão. Mariano e Damião dizem a Silencioso que ele não pode aceitar o casamento entre Paulo e Esmeralda. Damião diz que isso afetaria os planos de tirar tudo de Augusto Martínez Negrete. Augusto diz a Mariano que tem certeza que o Silencioso está por trás da prisão de Paulo e faz parte de sua vingança. Mariano pede que o pai não misture as coisas. Esmeralda insiste em depor a favor de Paulo. Mariano diz a Paulo que junto com os advogados do Silencioso estará também ele ajudando em tudo que puder. Mariano diz a Paulo que seu amor com Esmeralda está maldito e é melhor que ele se esqueça dela. Silencioso convence Esmeralda a não ir depor por sua segurança. Ele diz à filha que vai apoiá-la em sua decisão de ficar com Paulo quando ele sair da cadeia. Esmeralda fica emocionada e o abraça. Mariano visita Gisele e a informa sobre a prisão de Paulo. Mariano diz a Gisele que o Silencioso vai ajudar Paulo a sair da prisão. Ele confessa que ama Esmeralda e seria conveniente para ele que Paulo ficasse preso. Gisele diz que isso não irá permitir. Ela diz que a gata é a pura destruição, que ela acaba com tudo que toca e que eles são as vítimas dela. Dona Rita se surpreende ao ver Silencioso. Ele diz que eles precisam conversar. Ira encontra Lupe, que diz que não foi Paulo quem atirou em Domênico. Jacira tenta tirar mais informações, mas Lupe percebe e não diz nada. Silencioso dá uma bronca em Rita por ter deposto contra Paulo. Ele diz que ela adora uma confusão e ordena que ela deponha novamente e mude sua versão. Furioso, Silencioso acusa Rita de ter estimulado a obsessão de Domênico por pura ganância e egoísmo. Rita, assustada, diz que fará tudo o que ele mandar. Lupe diz a Jacira que não faz ideia de quem possa ter atirado em Domênico. Terça-feira, 19 de dezembro. Esmeralda vai ver Paulo na prisão e o diz que logo ele sairá dali. Ela conta que Silencioso disse que não será mais contra a união deles.
Esmeralda e Paulo se beijam e justo nesse momento chega Gisele. Paulo, surpreso, pergunta o que ela faz ali. Gisele diz que foi visitá-lo e assim será em todos os dias da visita. Lorena diz a Mariano que Gisele vai ajudá-los para tirar Paulo da cadeia e já a considera como uma filha. Mariano diz à mãe que a filha dela se chama Virgínia. Lorena observa Perla penteando o cabelo de Virgínia na mansão do Silencioso. Virgínia desabafa com Perla sobre a prisão de Centavinho e todo o martírio que está passando. Ela diz a Perla que a dói muito que Centavinho esteja preso, ainda mais por sua mãe ser a culpada. Perla dá todo o seu apoio para ela. Gisele diz a Paulo que quando ficar livre deveria mudar de vida e esquecer de Esmeralda, pois ela só trouxe problemas. Paulo responde que o amor que sente por Esmeralda é puro e limpo, mas muitas pessoas trataram de corromper esse sentimento. Esmeralda descobre que Inês tem muitas joias roubadas. Inês pede que Esmeralda não se meta em suas coisas, pois não tem nenhum direito. Esmeralda e Inês brigam. Rita fica surpresa ao descobrir o assalto que Inês realizou. Contra a vontade de Inês, Esmeralda leva de volta com ela o saco com as joias. Inês briga com a avó, diz que a gata é uma traidora e que ela deveria ter deixado ela morrer de fome. Revoltada, Rita dá um tapa na neta e diz que deveria ter educado ela com a mesma educação que deu para Esmeralda. Damião diz ao Silencioso que, devido aos Martínez Negrete já terem um processo contra, o juiz não autorizou Paulo a sair sob fiança. Virgínia visita Augusto, diz que está ali para vê-lo e que sente saudades dele. Augusto é cruel com a filha, a chama de traidora e não é bem recebida ali, pois agora está morando com seu pior inimigo. Virgínia diz ao pai que sua mãe é uma profissional em armar intrigas, pois tudo que ela toca se transforma em cinzas, e foi capaz de colocá-lo contra ela. Lorena e Augusto humilham a filha e ordenam que ela saia da mansão. Esmeralda diz a Silencioso que os Martínez Negrete não inventaram nada quanto ao roubo, que Inês tirou a informação para roubar de Virgínia e ela, junto com Garibaldo, foram os que invadiram a mansão dos Negrete. Esmeralda vai à mansão Martínez Negrete e devolve para Lorena as joias. Lorena acusa Esmeralda de ter sido a responsável pelo assalto. Mariano chega ali e proíbe que a mãe faça mal a Esmeralda. Esmeralda pede a Damião que ajude Paulo. Damião vai à casa dos Martínez Negrete fazer um inventário de seus bens para seguir com o embargo. Augusto, furioso, o insulta e o menospreza. Começa a fazer o inventário da mansão de Augusto e ele e Lorena estão furiosos. Inês diz a Garibaldo que Esmeralda levou as joias roubadas. Rita ameaça o bandido que, se ele não se afastar de sua neta, vai denunciá-lo. Garibaldo responde que Esmeralda ganhou muitos inimigos. Lorena, desesperada, tenta interceder por seus bens e chora. Augusto pede que a esposa pelo menos preze por seu orgulho. Gisele chega na mansão e descobre a ordem do inventário dos bens dos Martínez Negrete. Inês e Garibaldo tentam explicar para seu chefe, Casimiro, que a gata descobriu o roubo e levou tudo. Casimiro diz que aquilo não é problema dele e que eles vão lhe pagar. Damião diz a Augusto e Lorena que a casa deles já foi embargada e que agora irão embargar os restos dos bens. Gisele garante a Lorena que eles não estão sozinhos e podem contar com seu apoio. Lorena diz a Augusto que de nada serviu o roubo com Silencioso, pois no fim estão lhe tirando tudo. Na parte superior da mansão, Lorena jura a Augusto que suas joias não irão levar. Augusto se levanta da cadeira de rodas e deixa Lorena surpresa. Ele diz que Silencioso lhe deu uma rasteira, mas não venceu. Perdeu somente uma batalha e não a guerra. Garibaldo briga com Casimiro, que cai e bate a cabeça, morrendo instantaneamente. Inês e Garibaldo ficam surpresos por Casimiro estar morto. Damião avisa Silencioso que eles embargaram tudo da mansão dos Martínez Negrete. Silencioso diz a Damião que procure um lugar para guardar tudo que foi embargado de Augusto.
e que não deixe nada com os Martínez Negrete, pois Augusto é muito ardiloso. Virgínia diz a Esmeralda que esteve a ponto de suplicar ao Silencioso que tivesse piedade de seus pais. Esmeralda responde que ela mesma já pediu isso várias vezes, mas não conseguiu nada. Virgínia diz a Centavinho que Damião está fazendo o possível para provar sua inocência. Gisele tenta convencer Paulo a se afastar de Esmeralda e de seus pais. Paulo responde que ama Esmeralda e ninguém o fará mudar isso. Gisele discute com Esmeralda e diz que ela só trouxe desgraça para Paulo. Revoltado, Paulo manda Gisele se calar e diz que ela não sabe o que está dizendo. Gisele chama Esmeralda de gata de forma depreciativa, culpando-a pelo infortúnio da família Negrete. Esmeralda percebe o grande ódio que Gisele sente por ela. Garibaldo diz a Inês que ninguém deve saber o que ocorreu com Casimiro. Ele também diz que Esmeralda levou as joias. Esmeralda diz a Jacira que Gisele estava com Paulo. Damião diz a Mariano que sua defesa, ao invés de ajudar Paulo, o afundará mais e mais. Quarta-feira, 20 de dezembro. Inês diz a Garibaldo que eles precisam sair do bairro, pois os vizinhos já começam a suspeitar que existe algo errado. Augusto vai à casa de Silencioso para falar com ele. Vários presos organizam um motim para obrigar o diretor do presídio a falar com eles. Paulo diz a Cuco que não participará do motim. Cuco o esbofeteia. Augusto vai ver Silencioso e o recrimina por ter despojado todos os seus bens. Silencioso diz que só está recuperando o que lhe roubou. Augusto diz que um juiz o condenou. Silencioso responde que levará essa acusação até as últimas consequências. Augusto se humilha e implora ao Silencioso que não o leve a julgamento, porém Fernando se nega. Arma-se um motim na cadeia. No motim, os presos pegam o diretor do presídio como refém. Esmeralda, desesperada, se mete na prisão atrás de Paulo. Ela vê que alguns presidiários apontam suas armas a Paulo. Augusto diz a Lorena que tentou falar com o Silencioso, mas ele é implacável. Lorena se desespera ao ver que todos os móveis de sua casa foram levados. Augusto diz que querem levar as joias dela e, caso ela não dê, será presa por desacato. Damião diz ao Silencioso que o motim foi controlado e que Centavinho ficará em liberdade no dia seguinte. Esmeralda vai ver Domênico para tratar de convencê-lo a não declarar contra Paulo. Centavinho fica em liberdade. Esmeralda se surpreende quando Micaela se apresenta diante dela como esposa de Domênico. Domênico pede a Micaela que vá embora. Esmeralda suplica a Domênico que diga a verdade e inocenta Paulo. Domênico diz a Micaela que ela não significa nada para ele. O Silencioso propõe a Paulo tirá-lo da prisão, desde que ele se afaste de Esmeralda. Paulo responde que se o preço pela liberdade é perder o amor de Esmeralda, ele prefere ser condenado. Silencioso diz que apenas estava o colocando à prova. Agora que ele viu que seu amor é sincero, o deixará em liberdade e permitirá que se case com Esmeralda. Quinta-feira, 21 de dezembro. Mariano diz a Paulo que ele precisa se declarar culpado e mostrar arrependimento, para que assim sua sentença seja menor. Paulo responde que o Silencioso o disse outra coisa, e assim ficará em liberdade. O Silencioso diz a Esmeralda que Paulo, Mariano e Virgínia são boas pessoas, e não importa de quem sejam filhos. Damião diz a Mariano que se deu conta que ele veio dirigindo o carro de seu irmão. Damião percebe que, em vez de ajudar Paulo, Mariano quer colocá-lo na prisão. Esmeralda fica feliz quando Damião diz que o juiz aceitou um novo recurso e é uma questão de tempo para que Paulo saia da prisão. Garibaldo está atormentado após ter matado Casimiro. Inês diz que a única culpada é a gata. Garibaldo concorda e diz que a gata e todos ao redor dela pagarão caro.
Perla pergunta ao Silencioso por qual motivo ele ainda não pode dizer a Esmeralda que ela é a verdadeira filha deles. Silencioso responde que antes deve limpar seu nome. O padre Rivas diz a Paulo que pode casá-lo em uma semana. Por telefone, Paulo pede Esmeralda em casamento e ela aceita emocionada. Feliz, ela diz a Perla que ela e Paulo se casarão. Micaela diz a Domênico que quando ele sair do hospital o levará de volta a seu povoado. Mariano instrui Domênico para declarar contra Paulo. Lupe diz a Domênico que vai depor a favor de Paulo, dizendo que ele é inocente. Domênico diz a Lupe que caso diga a verdade, ele irá para a prisão. Lupe responde que aceita sua culpa, mas que Domênico também irá para a cadeia. Lorena visita Paulo no presídio e diz que aquela maldita gente não sabe tratar alguém de sua categoria. Ela jura ao filho que vai tirá-lo daquele lugar. Lorena conta a Paulo que tiraram tudo deles. Silencioso e Damião pensam em como provar a inocência de Paulo. Damião jura ao patrão que em breve Paulo recuperará a liberdade definitiva. Paulo, preocupado por seus pais, desabafa com o padre Rivas. Domênico teme que Lupe lhe traia. É revelado que Micaela sempre foi apaixonada por Fernando, desde o passado. Gisele visita Augusto e ele agradece o apoio dela. Ela diz ao Senhor que a gata é a nuvem negra daquela família. Mariano diz a Paulo que ele será condenado a muitos anos, pois Domênico o acusou. Para não ver Esmeralda sofrendo, Jacira declara que ela foi quem atirou em Domênico. Virgínia diz a Esmeralda que conseguiu trabalho em uma instituição. Centavinho se sente muito orgulhoso dela. O delegado não acredita na versão de Jacira e se dá conta que ela só quer assumir a culpa para livrar Paulo Martins da cadeia. Atormentado, Lupe pede perdão a Esmeralda e a confessa que foi ele quem atirou em Domênico. Ele diz que fez isso porque Domênico lhe obrigou, pois ele quer vingança, quer que ela sofra e Paulo apodreça na cadeia. Esmeralda fica chocada ao descobrir toda a verdade. Esmeralda diz que eles precisam falar com Damião, porque ele saberá o que fazer. Damião diz a Esmeralda que Jacira foi na delegacia para se declarar culpada de ter atirado em Domênico. Damião repreende a atitude de Jacira. O Silencioso diz a Damião e Esmeralda que existem provas que Domênico mentiu. Assim, sendo, Paulo ficará livre. No dia seguinte, Paulo fica muito feliz ao ver Esmeralda e seus bebês. Eles se beijam. Mariano os observa. Paulo agradece ao Silencioso por tudo que fez por ele e diz que se casará com Esmeralda, pois ela é o amor de sua vida. Mariano, zangado, diz a Gisele que fez todo o possível para que Paulo ficasse na cadeia, mas não conseguiu. Gisele diz a Mariano que tirará Paulo de Esmeralda. Quando isso acontecer, ele deve aproveitar para ficar com a Esmeralda de uma vez por todas. Paulo e Esmeralda estão muito apaixonados e organizam seu casamento. Esmeralda começa a procurar por seu vestido de noiva. Paulo diz a Gisele que o relacionamento entre eles será estritamente profissional. Gisele se zanga e garante a si mesma que ele não se livrará dela. Mariano diz a Inês que Silencioso tem um projeto que concede bolsas de estudos a jovens com poucos recursos. Ele gostaria que ela fosse uma dessas pessoas beneficiadas. Inês responde que não vai aceitar que a humilhe com essa suposta ajuda. Esmeralda vai ver Dona Rita para lhe dizer que vai se casar com Paulo. Dona Rita diz que viu nas cartas que ela será a mulher mais infeliz deste mundo. Ela volta a tirar as cartas e diz que Esmeralda ficará só e sem seus filhos. Sexta-feira, 22 de dezembro. Garibaldo diz a Inês que está cansado daquela vida e gostaria de ter tido uma família. Ele diz que é como é porque nunca teve amor e não sabe para que tanto ódio. Gisele confessa a Paulo que está apaixonado por ele, mas não espera ser correspondida.
Paulo diz a Gisele que está apaixonado por Esmeralda, a mãe de seus filhos, e não ama mais ninguém além dela. Gisele diz que eles são amigos e o convida para ir a uma exposição. Esmeralda está preocupada pelo que Dona Rita viu nas cartas e Paulo pede que ela não acredite tanto naquilo. No dia seguinte, Esmeralda diz a Jacira que tem algo dentro dela que lhe diz que ela jamais será feliz. Gisele diz a Lorena que vai se encarregar para que Esmeralda nunca seja feliz com Paulo. Damião visita a casa dos Martínez Negrete para informar-lhes que o juiz já deu a ordem para desocuparem a casa. Lorena diz a Damião e ao advogado que não podem tirá-la de sua casa. Damião diz que eles roubaram aquela propriedade, então não pode chamá-los de seu. Lorena manda ele se calar, pois, como veio do lixão, não entende o que eles estão passando. Damião diz que sim, veio do lixão, mas nunca teve necessidade de roubar ninguém, pois, antes de tudo, a pessoa deve ter dignidade e honestidade. Lorena, furiosa, diz a Augusto que é uma mulher que estirpe e elegância, por isso, não conseguiria viver em um simples apartamento. Gisele diz a ela que não abandonará. Silencioso entrega para Perla as chaves da mansão dos Martínez Negrete. Perla fica feliz e agradece Silencioso. Damião avisa a eles que a mansão Martínez Negrete foi desocupada. Paulo chega ali e pergunta para onde foram seus pais. Enquanto isso, Lorena e Augusto estão em um apartamento velho. Gisele pede que Lorena tenha paciência. Augusto manda Lorena parar de reclamar. Esmeralda diz a Paulo que quando se casarem encontrarão uma forma de ajudar os pais dele. Silencioso chega na mansão Martínez Negrete e contrata Verônica e Omar para trabalharem para ele. Lorena diz a só mesma que está no fundo do poço e que talvez seja a hora de mudar antes que a vida lhe dê o tiro de misericórdia. O Silencioso diz a Mercedes que ela já demonstrou várias vezes que merece sua confiança. Assim, deseja deixar seu patrimônio sob seus cuidados, caso lhe aconteça algo. O padre Rivas diz a Paulo que já tem tudo pronto para o seu casamento com Esmeralda. Paulo diz a Esmeralda que vão inaugurar uma nova galeria e ele gostaria de levá-la na inauguração, como sua esposa. Virgínia diz a Centavinho que se sente muito triste, pois seus pais não querem recebê-la. Mariano visita os pais no novo apartamento e escuta várias reclamações. Esmeralda está provando seu vestido de noiva. Paulo chega e Jacira diz que ele não pode ver a noiva vestida antes da cerimônia, pois não traz sorte. Paulo responde que não acredita em superstições.